Pessoal, boa noite. Mais uma vez, vamos iniciar aqui a nossa aula de Físico-Química 3, aula de eletrólise. Antes de iniciar a aula, eu queria só perguntar para vocês como que tá o meu áudio. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Boa noite, professor. Tá dando para escutar tranquilo. Tá. Possivelmente, durante a aula, vai ocorrer umas quedas aí de internet, porque tá acontecendo aqui com o meu celular, tá acontecendo umas quedas aqui do nada. E aí, se eu ficar calado por um tempo aí, vocês já vão saber que caiu a internet e eu vou tentar restabelecer o mais rápido possível. Então, vocês não se assustem Tá se acontecer certo. isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu tô postando, eu vou ministrar essa aula aqui hoje, vou estar postando a gravação, e aí ao longo dessa semana vai ser gerado para vocês aí uma lista, uma outra atividade avaliativa, que vai ser correspondente à nossa segunda prova, digamos assim. E ela vai englobar tanto os conteúdos aí de corrosão e esse conteúdo de eletrólise. Aí a gente vai ter tipo uma segunda nota de vocês, da nossa disciplina. E aí na outra semana nós iniciaremos aí o conteúdo de fenômenos de superfície. E aí vai ter também uma atividade avaliativa que vai ser a terceira nota de vocês e a gente vai fechar a disciplina. É basicamente isso. Então a gente encerra hoje o conteúdo de eletroquímica, falando de eletrólise, que é a última parte. E aí a próxima tarefa de vocês vai ser uma atividade avaliativa e aí, depois disso, iniciaremos os fenômenos de superfície. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar para vocês além disso. Só um minuto. Rapaz, o negócio hoje vai ser difícil, caiu de novo. Gente, vou perguntar para vocês. Sempre no começo de um conteúdo, ou até no começo da disciplina, eu sempre gosto de perguntar se vocês já viram esse conteúdo que eu vou falar, né, no caso. Tipo, lá no começo de eletroquímica eu já tinha perguntado para vocês. Tipo, e essa parte de eletrólise? Algum de vocês já conseguiu, já viu no ensino médio ou, ou dentro do próprio ensino superior, em alguma disciplina, essa parte de eletrólise? Me avisem aí. Eu não lembro de ter visto, professor. Outra coisa, gente, se o slide sumir, vocês também me avisem. Me avisem aí. Tá aparecendo o slide, né? Tá aparecendo. Tá, beleza. É, a, deixa eu ver. Ó, o Leandro falou que não lembra, a Ana Rafaela já respondeu também. Tá, beleza. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a, a Graciane falou que lembra do nome, mas do conteúdo em si não lembra. Certo. Esse conteúdo, gente, de eletrólise, ele é muito parecido com as pilhas, né? Só que ele tem meio que uma relação inversa do ponto de vista químico, do ponto de vista da eletricidade, tá? Por que ele está dentro da parte de eletroquímica? Porque ele envolve também a parte de uso de energia elétrica, né? Lá nas pilhas, nós estudamos que as pilhas elas conseguem gerar eletricidade, né? Aquela consegue gerar aquela força eletromotriz, ou aquilo que a gente estava chamando de potencial, né? Quando montamos uma pilha, as reações químicas que acontecem dentro da pilha, elas conseguem gerar para a gente um trabalho elétrico. E esse trabalho elétrico, ele é revertido em diferença de potencial. Ou, em outras palavras, esse trabalho elétrico ele é revertido em energia elétrica. Ou seja, as minhas reações químicas que acontecem ali dentro das pilhas, elas conseguem me gerar para a gente eletricidade, né? Então nós vimos isso na pilha. Aquela força eletromotriz, ou aquela diferença de potencial, aquilo é eletricidade, que é gerado com base nas reações químicas que acontecem no interior das semicélulas, no interior da própria pilha, tá?
Então, uma pilha é isso, é uma reação química que fornece energia elétrica para a gente. Tá? Então, tem várias aplicações práticas, né, para a humanidade. Todo mundo conhece o que é uma pilha. Tipo, as baterias também são pilhas, só que no caso são pilhas, são conjuntos de pilhas, por exemplo. Então, todos nós sabemos que a questão das pilhas e baterias tem grande impacto na nossa sociedade, na humanidade de modo geral. Principalmente hoje, né, que o ser humano está muito interessado aí na questão de carros elétricos, carros híbridos, né? E esses carros eles têm imensas baterias para conseguir armazenar essa energia, né? Então a questão de bateria e a questão energética de modo geral, ela é bastante, ele é um assunto bastante pertinente nos dias atuais, né? Por vários fatores, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, o que tem a ver a eletrólise com isso que você está falando? A eletrólise, ela é mais ou menos o contrário de tudo isso que eu falei, tá? Eu acabei de falar que as pilhas, elas geram energia elétrica para a gente, né? Ou seja, as reações químicas acontecem e vão gerar eletricidade para a gente. Já na eletrólise, é o contrário. Na eletrólise, a eletrólise, o conceito de eletrólise é o seguinte, ó, é qualquer processo no qual a energia elétrica é usada para provocar uma reação química não espontânea, beleza? Então agora vocês vão entender por que eu falei que a eletrólise ela tinha um aspecto meio que contrário em relação às pilhas, beleza? Porque na eletrólise o que vai acontecer? Eu vou usar energia elétrica, beleza, para provocar uma reação química. Alguém vai falar, professor, mas por que você vai fazer isso? Porque a gente vai pegar uma reação que ela não iria acontecer. Que tipo de reação é essa? É uma reação não espontânea, tá? Eu pego uma reação lá que ela, em condições ambientes ela não iria acontecer. Só que eu quero que ela aconteça. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar energia elétrica ali naquela reação, ali naquele sistema. Quando eu aplico energia elétrica, essa reação química que antes não iria acontecer, aí ela vai passar a acontecer. Então, todo processo que envolve esse esquema de fornecimento de energia elétrica para provocar uma reação química não espontânea, ele é classificado como eletrólise. Deu para entender, gente, esse conceito inicial? Sim, professor. Uma dúvida. Pode No falar. caso, na pilha é quando é espontâneo e Isso, na eletrólise é quando é inverso. isso, justamente. Na pilha é um processo espontâneo que acontece ali. E aquele processo espontâneo vai gerar eletricidade. Aqui na eletrólise é o contrário. É a eletricidade que é usada para provocar um processo não espontâneo, tá? É, pode falar, Mariane. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi. esse aí é o primeiro conceito que o professor está dando? O professor Isso, é o começou primeiro. agora ou já Primeiro, faz tempo? primeiro É slide, porque, primeiro conceito. só para eu deixar aqui o espaço, é porque eu entrei agora que estava em reunião. Tá. É o primeiro conceito. Tá, valeu. E aí, tem outro conceito aqui importante para a gente, é o conceito de célula eletrolítica, né? Lá no início do conteúdo, a gente trabalhou muito com pilhas, né? Ou que a gente também chamava de células eletroquímicas, né? Que é toda aquela montagem experimental que compõe a pilha. Aqui não. Aqui a gente vai chamar de célula eletrolítica, que é um esquema experimental muito parecido com a pilha, só que o nome é diferente, tá? Então, toda a montagem experimental onde realizam-se as eletrólises são chamadas de células eletrolíticas, tá? Então aqui também é importante que vocês não confundam lá com as células eletroquímicas ou com as próprias pilhas, tá? Então eles recebem o equipamento experimental ou o arranjo experimental, ele recebe denominações diferentes, tá? Para os dois casos, tá? As pilhas tem um nome próprio, né? Que é a pilha. E aqui na eletrólise, nós temos aí as células eletrolíticas, tá? Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês, só um minuto, gente. Vou pegar aqui. Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês é a questão de como fazer a eletrólise, né? Porque é o seguinte, todo esse arranjo experimental aqui é
basicamente uma célula eletrolítica, né? Só que de maneira esquemática, uma ilustração, tá? E aí a pergunta que vai surgir para vocês, logo em seguida, agora eu tô na dúvida se eu saí ou se foi o slide que sumiu. O professor saiu. Slide. Foi o slide. Bom, pronto. Assim, ó, eu vou aproveitar para dar um recado para os últimos que chegaram aí. Gente, a minha internet hoje aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ela tá pior do que os outros dias, tá caindo toda hora. O celular só não caiu porque tá no 4G, mas o computador aqui tá difícil. Mas vamos ver, né? É preciso ter muita fé, muita paciência. Rapaz, ó, foi o que o Leandro falou aí, se minha internet... Não, mas a minha internet aqui, ela é ruim, rapaz, ela é ruim, não tem jeito não. Vocês, com certeza, muitos de vocês têm internet melhor do que a minha, então... Aí eles vão perguntar, professor, por que você não coloca uma internet boa? É porque, não sei, mas é porque essa aqui é ruim mesmo, vamos lá. E é cara, ainda tem isso, é cara. Não pense que são valores, é porque é cara mesmo. E é ruim, vamos lá. E aí, mais uma vez, ela daqui a pouco, com certeza, vai cair de novo. O cara tá falando que eu tô economizando por uma Ferrari, você tá doido. Mas cair de novo aí, a gente vai reconectar e Levanta! tentar não Levanta quebrar ela. a aula. Então vamos lá. Voltando de novo. Comentamos já sobre o conteúdo de eletrólise. Comentamos aí também sobre a célula eletrolítica. E aí vocês devem falar assim, professor, como que vai fazer uma eletrólise? Como que ocorre uma eletrólise? Tá? Então aqui eu vou explicar para vocês aqui de maneira bem prática e bem rápida para vocês entenderem como é que funciona o esquema. Tá? Primeira coisa, para a gente, eu vou ver os comentários de vocês. Vocês estão falando de Ferrari aí, já está me desconcentrando aqui. Vamos lá. Só um minuto, gente. O esquema da eletrólise é o seguinte, ó. Como fazer uma eletrólise? Primeira coisa, vamos fazer no mesmo estilo, no esquema experimental bem basicão, de laboratório, né? Eu vou ter um Becker, né? Essa figura aqui era para ser um Becker de maneira ilustrada, né? É um Becker. Dentro desse Becker, eu vou preparar uma solução de cloreto de sódio, por exemplo, tá? Pode ser qualquer sal aí da vida, tá? Então, eu vou preparar uma solução de cloreto de sódio, vou colocar aqui dentro do Becker, né? Então, essa minha solução que está dentro do Becker é uma solução de cloreto de sódio, tá? Ou seja, uma solução iônica, né? De composto iônico, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou instalar 2 eletrodos aqui dentro da minha solução, beleza? Eu tenho a minha solução altamente condutora, né? Uma solução composta por íons, né? NaCl da vida. E logo em seguida, eu vou conectar 2 eletrodos dentro da solução. Esses 2 eletrodos, eles estão acoplados a um gerador, a uma bateria. Estão vendo aqui, ó? Os 2 eletrodos, ó, eles estão acoplados a essa bateria. Essa bateria aqui, ela é o quê? Aqui é o gerador, tá? É o nosso gerador de eletricidade. Porque vocês acabaram de ver lá no conceito que eu falei, que a eletrólise é o quê? É a minha energia elétrica provocando uma reação química, beleza? Ou seja, eu vou ter que fornecer energia elétrica para o sistema. Então ela está vindo lá de cima, ó, lá da bateria, beleza? E essa bateria, ela está acoplada aos meus eletrodos, e os eletrodos estão submersos na minha solução, tranquilo? Então esse é o esquemazinho básico da minha célula eletrolítica, tá? Geralmente, esse recipiente todo aqui, ele pode ser chamado de cuba eletrolítica, só que a gente já viu o conceito mais moderno, o conceito mais moderno é chamado de célula eletrolítica, né? Lembrando, de novo, aqui eu tenho uma solução eletrolítica, né? E aí vocês devem lembrar o que é a solução eletrolítica, né? São aquelas soluções que apresentam íons, que conseguem
que apresentam íons e consegue gerar eletricidade ou conduzir eletricidade, né? Solução eletrolítica de modo geral, tá? Logo em seguida, quando é ligado aqui a bateria e começa a acontecer a transmissão de energia, o fornecimento de energia, vai haver um aparecimento de bolhas, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, essas figuras, essas bolhas azuis, essas bolhas meio vermelhas, elas estão indicando que está acontecendo uma reação química, né? Vocês vão lembrar dos primórdios da química, né? Quando falava de fenômeno físico e fenômeno químico. Aí o fenômeno químico é caracterizado, uma das características de fenômeno químico é aqueles em que ocorre aparecimento de bolhas. Aqueles aparecimentos de bolhas evidenciam a liberação e formação de gases, né? Então ele evidencia um fenômeno químico, né? Então, esse aparecimento de bolha está indicando que está acontecendo uma reação química aqui dentro, depois que eu liguei lá a bateria, né, o meu gerador, certo? Então, se está ocorrendo essa reação química, depois que eu liguei lá a bateria e o gerador, significa que aqui está acontecendo uma eletrólise, tá? Já vou explicar como que acontece de fato, gente. Eu só estou apresentando para vocês aqui todo o aparato experimental, certo? Os eletrodos, eles recebem os nomes que a gente já conhecia lá das pilhas, né? É o ânodo, cara, esse nome é esquisito, e o cátodo, beleza? E aí o ânodo é onde vai acontecer a oxidação e o cátodo é onde vai acontecer a redução, no mesmo esquema. A única diferença, gente, para que vamos ter aqui é em relação aos sinais, tá? Na célula voltaica ou nas pilhas, vocês vão lembrar que o ânodo é o sinal negativo, para indicar que está acontecendo uma saída de elétrons, e o cátodo, sinal positivo, para indicar que tem entrada de elétrons. Já na célula eletrolítica, é o contrário. O ânodo é o sinal positivo e o cátodo é o sinal negativo. Embora o nome ânodo é onde ocorre a oxidação, isso aqui mantém, e o nome cátodo é onde ocorre a redução, isso aqui também mantém. A única coisa que vai se inverter serão a polaridade dos eletrodos, os sinais dos eletrodos. Tá? O resto permanece igual. Beleza? Deu para entender, gente, até agora? Eu não expliquei ainda o que é eletrólise, só estou explicando como que faz o aparato experimental. João, desculpa aí atrapalhar, mas teria como tu explicar de novo, bicho, porque eu tô morro, não tô entendendo muito bem não, bicho, mas não é que eu não esteja entendendo que tu não tá explicando bem, é cansaço. Aí se puder explicar de novo, bicho, ia me ajudar bastante. Tu pegou o conceito inicial do que significa eletrólise? A quebra por condução elétrica, mais ou menos isso. Não, o conceito inicial de eletrólise é isso aqui, ó. É um processo na qual a energia elétrica é usada para provocar uma reação química não espontânea, ou seja, Aí eu falei uma no nível reação... de ensino médio. Tá, tranquilo. Tá? Então, uma reação química que não acontece, mas eu vou jogar energia elétrica lá dentro daquela reação e ela vai acontecer. Basicamente isso. Tá? E a célula eletrolítica é a montagem experimental onde se realiza as eletrólises, ou seja, essa figura que eu estava explicando aqui para vocês. Tá? Uhum. Então, de novo, como que vai acontecer a eletrólise? Como que eu faço a eletrólise? Eu pego um recipiente, um becker, coloco dentro desse becker uma solução eletrolítica, tá? Ou seja, uma solução de um composto iônico qualquer, né? E aí, no nosso caso aqui, é o cloreto de sódio, tá? Eu tenho uma solução de cloreto de sódio dentro do becker. Desliga o microfone, Emanuel. Beleza? Dentro desse becker, que tem a minha solução eletrolítica de cloreto de sódio, eu vou introduzir 2 eletrodos, beleza? Introduzir 2 eletrodos, o eletrodo negativo, que é o cátodo, e o eletrodo positivo, o ânodo. Introduzir 2 eletrodos aqui. Os 2 eletrodos, eles estão conectados a um carregador, ou a um gerador, ou a uma bateria, não importa o nome, tá? A única coisa que importa, que vocês têm que entender, é que essa bateria, ela vai fornecer eletricidade aqui para os eletrodos, tá? Ou para os eletrodos não, a gente pode considerar que ela vai fornecer energia para o nosso sistema total, tá? Então, percebe, eu tenho os eletrodos mergulhados na minha solução e tenho energia que vai ser gerada. A ideia desse beringué sair dessa bateria com esses 2 eletrodos aí é facilitar a ionização desses negócios aí, a separação do sal aí. Exatamente. Tá, eu tô começando a pegar. Foi mal aí, cara. Eu tô realmente. Não, tranquilo. Mas eu não cheguei a explicar isso, não. Mas tu já adiantou. É isso mesmo. Não cheguei nem a explicar que é mais isso mesmo. Tá? Então, esses eletrodos aqui,
o que vai acontecer? Eu estou fornecendo energia para eles, né? Energia elétrica. Então, esses eletrodos, eles vão ser condutores de elétrons. E esses elétrons aqui, eles vão entrar aqui dentro da solução e vai provocar, isso aí que o Emanuel falou, meio que a quebra do meu composto, né? A dissociação do meu composto. Né? O NaCl ele não sofre ionização, ele sofre a dissociação eletrolítica. Né? Então, esses elétrons aqui dentro, quando eles são adicionados aqui dentro da minha solução, vai fazer o NaCl quebrar. Tá? E aí os cátions vão para um lado e os ânions vão para o outro. Você vai ter aquele fenômeno de migração de íons, separação de cargas. Né? E é isso aí que eu vou falar já já. Tá? Os eletrodos, eles recebem o mesmo nome. O eletrodo positivo é o ânodo e o eletrodo negativo é o cátodo. Beleza? A única coisa que vai mudar em relação às pilhas é a questão dos sinais. Tá? Eles vão ter modificação dos sinais. Tá? Mas o ânodo é onde ocorre oxidação e o cátodo é onde ocorre redução. Tá? Então, gente, alguém ficou com alguma dúvida ainda nessa parte? Eu vou explicar o fenômeno com mais detalhes na próxima slide, mas quem tiver com alguma dúvida agora já pode falar. Pode seguir, meu filho. Dessa alinhada aí, vai lá. Todo apoio para você. Beleza. Outra coisa, só para relembrar. Essas esferazinhas aqui, ó. Não vou falar agora não. Daqui a pouco eu falo para vocês. Já eu falo. Tá. Então agora eu já adiantei para vocês como que funciona a eletrólise, mas eu vou falar novamente como que acontece o processo de eletrólise. Tá? Eu vou falar o esquema geral, como que acontece. Né? Então, de novo, eu vou pegar um sal qualquer, né? Um eletrólito qualquer, genérico. Eu poderia pegar um genérico, mas eu vou pegar o NaCl, que é o nosso exemplo mais clássico, mais fácil de se trabalhar. Tá? O NaCl, todos nós sabemos que ele sofre o processo de dissociação iônica. Né? Ou seja, numa solução que contém, que contém cloreto de sódio, temos partículas dispersas de cátions e ânions. Né? Quando eu tenho cloreto de sódio, dissolvo na água, formo a minha solução de cloreto de sódio, ali eu tenho um disperso tanto cátions, né, o Na+, e tenho também ânions, Cl-. Né? Ocorre a nossa famosa dissociação iônica. Né? Então é justamente isso que vai acontecer aqui dentro da minha célula eletrolítica. Tá? Vai acontecer isso. Tá? E aí o que vai acontecer? Os meus elétrons, eu acho que inclusive eu falei uma coisa errada para vocês. Os meus elétrons que vão estar aqui percorrendo os eletrodos, não é que eles vão favorecer a quebra do NaCl. Não é isso. O próprio NaCl em água já vai sofrer dissociação naturalmente. O que os eletrodos vão fazer, quando eles estiverem carregados, é fazer a questão da separação de cargas, a migração de íons. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Esse eletrodo aqui, gente, ó, esse eletrodo negativo, tá? Esse eletrodo negativo, ele vai estar rico em elétrons, digamos assim. Ele vai estar rico em elétrons. Esses elétrons aqui, eles vão, que está presente nesse eletrodo, ele vai fazer com que haja a atração de cátions, tá? Ou seja, se esse meu eletrodo negativo aqui, ó, que está rico em elétrons, obviamente, se ele está rico em elétrons, ele está negativo. Se ele está negativo, ele vai atrair quem? Cátions ou ânions? Obviamente que ele vai atrair ânions, que são os que têm cargas positivas. Né? Por sua vez, o meu eletrodo positivo, que está relativamente pobre em elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele vai atrair as espécies, os íons com cargas negativas, que são os cloretos. Tá? Então, essas esferas azuis, essas esferas em azul e essas esferas em vermelho são quem? São os cátions em azul e em vermelho são os ânions, que estão aderidos aqui à minha superfície dos eletrodos. Tá? E essa adesão ou essa aproximação, ela acontece justamente por conta dos elétrons. Tá? Vocês vão entender isso que eu estou falando aqui já, gente. Então é o seguinte, ó. O que vai acontecer? Ó? O eletrodo negativo, que é essa figura essa animação que está aparecendo no slide de vocês, o eletrodo negativo, ele vai atrair o cátion, como já falei para vocês, que é o Na+. E, consequentemente, ele vai repelir o ânion. Tá? Já o eletrodo positivo, ele vai atrair o ânion, tá? O eletrodo positivo está aqui, ó, ele vai atrair o ânion, que é o Cl-, e vai repelir os cátions.
Aí vocês vão perguntar, professor, por que que esses eletrodos atraem alguns e repelem os outros? Porque esses eletrodos, gente, eles são eletrodos. é, Caraca, fugiu a palavra agora. Eles são eletrodos que são condutores, tá? Porque existe na eletrólise os condutores inertes e os eletrodos ativos, tá? E aí os inertes, eles basicamente eles não vão participar da reação. Esse exemplo aqui, ele é inerte, ele não participa da reação. No entanto, eles são eletrodos condutores, beleza? Eles são eletrodos que conduzem elétrons, tá? E aí, se eles conduzem elétrons, a gente vai ter um eletrodo que vai estar rico em elétron e um eletrodo que vai estar pobre em elétron, beleza? E aí, essa diferença de riqueza de elétrons, digamos assim, é que vai favorecer a minha questão de separação de cargas, migração de íons, tá? E essa migração de íons, ela vai provocar também a questão da descarga elétrica, tá? Ou seja, desse modo em que está apresentado aqui para vocês, ocorre dentro da solução uma migração de íons, né? Você vai perceber que os íons de sódio estão separados e os íons cloretos também estão separados, né? E essa migração, ela vai favorecer a questão da descarga elétrica, tá? E aí vocês devem estar falando assim, professor, o senhor já entendeu, eu entendi aí que é fornecida energia para o sistema, eu entendi que os cátions vão ficar perto do eletrodo negativo, os ânions vão ficar perto do eletrodo positivo, aí vocês vão falar também, mas eu ainda não entendi a parte da reação química que está acontecendo aí, tá? E é onde eu vou explicar para vocês agora, onde entra a parte da reação química, beleza? Deu para entender até agora, gente? Isso que eu falei para vocês? Ou tá confuso? Eu vou explicar aqui, eu vou explicar mais um pouco aqui, aí vocês vão entender. Se vocês não entenderem, eu volto de novo tudo, tá? Aí vocês vão perguntar assim, beleza, professor, agora o senhor vai explicar aí as reações, beleza? Então é o seguinte, eu acho que eu pulei algumas coisas, tá? Essa questão da bateria, né? A bateria, ela funciona como uma bomba de elétrons, como eu falei para vocês, tá? Ela que vai estar gerando, né? Ela vai estar meio que empurrando os elétrons lá para o meu circuito interno da célula eletrolítica, tá? Ela funciona como uma bomba de elétrons, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui é a questão das descargas dos ânions, tá? Essa questão de descarga dos ânions, em outras palavras, estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo falar do fenômeno que vai estar acontecendo com os ânions, tá? O ânion está aqui, ó, é o cloreto, beleza? Cloreto, ele está interagindo aqui com o meu eletrodo positivo, os cloretos estão todos próximos aqui ao eletrodo positivo, bonitinho, tá? Então, o que vai acontecer? Quando esse cloreto interagir com o eletrodo, vai acontecer uma descarga, beleza? Então, o que acontece? Eu quero que vocês entendam isso, gente. É fornecido energia para os eletrodos, né? Os eletrodos vão ser eles vão ser condutores de elétrons, né? Fornecendo energia. Essa condução de elétrons vai favorecer a atração ou repulsão, né? Depende de quem que a gente vai estar falando aí. Mas o slide já está mostrando para vocês aí, o eletrodo positivo atrai e repele, aí ele atrai cátion, repele ânion, né? E aí o que acontece? Como eu tenho diferenças de cargas dos dois eletrodos, eu vou ter aquilo que eu falei para vocês, separação de cargas. E essa separação de carga vai provocar a descarga elétrica. Mas o que é a descarga elétrica, professor? Vai ser quando esses cátions interagirem com os eletrodos. Eles vão perder essas cargas. E os ânions também. Quando eles interagirem com o eletrodo, ele vai perder essa carga. Então, se ele vai perder essa carga, é meio que faz até sentido. Ela né? é Descarga, assim, né? Ele vai receber esses elétrons aí, vai deixar de ter aquela carguinha que a gente conhece, é isso? Vai deixar de ter. Tá? E é por isso que a gente chama de descarga. Beleza? Então vamos lá. Descarga de ânion e descarga de cátion? Isso, justamente. Mas tá meio confuso aqui, coisa aí não vai. Calma aí, vamos lá. Nossa primeira abordagem vai ser a descarga dos ânions, beleza? Então vamos lá. Os ânions, tá aqui, eu tô falando só do cloreto aqui, ó. Esses ânions, eles vão fazer o quê? Eles vão ceder elétrons para o polo positivo. Vocês vão entender agora, vocês vão entender toda a chave do processo. Esses ânions,
eles vão ceder elétrons para o polo positivo, tá? Se os ânions estão cedendo elétrons para o polo positivo, então está acontecendo o que aqui, gente? Um processo de oxidação. Eu estou cedendo elétrons. Os ânions estão cedendo elétrons para o polo positivo, tá? Então, o que é que vai acontecer? Que reação é essa, professor? É o Cl-, tá? Se ele vai ceder elétrons, ele vai virar o Cl0, né? Que é o cloro normal, mais elétrons que está sendo cedido, tá? E esse processo aqui é o processo de oxidação, beleza? Então, no ânodo, todos vocês já lembram, no ânodo acontece o que, gente? Oxidação. Isso aqui já é de conhecimento de vocês. Por que é descarga, professor? Porque eu tinha Cl- e virei Cl0. Então, acontece descarga de íons, que no caso aqui é descarga de ânions, tá? Deu para entender essa primeira parte? Então, aqui, gente, ó, o esquema é o seguinte: os íons cloretos, eles vão se ligar com o eletrodo e vão fornecer os elétrons para o eletrodo positivo. É isso. Deu para entender? Deu, professor. Então, no caso, ele fornece as cargas e aí o cátodo ele passa a ter o símbolo negativo, né, dos ânions. Isso. Entendi. Isso. É o seguinte, aí vamos lá. Agora, nós vamos estudar aqui as descargas dos cátions, tá? Professor, Tu vai entender agora, fala. aí, assim, não tem muita. Eu acho, não sei se vai ter a ver com o conteúdo, mas é semelhante àquilo que a gente observa na ampola de Crookes com os experimentos dos raios catódicos. Porque é o. É? Não, não. Ei, Porque não sei se o professor lembra, peraí, Manuel, ele diz lá que os raios saem acho que é do cátodo e vão em direção ao ânodo, do negócio assim, é o contrário. Não sei Mais se ou tem a menos. ver. Não, tem a ver, mais ou menos. Mais ou menos, porque lá também tem. Mais ou menos, porque lá ele retira o ar, ele tem os dois eletrodos, né? E aí depois ele aplica uma eletricidade. Tem a ver sim, tem razão, tem a ver. Tem a ver Pois com é. aquilo, tá? E é o seguinte, ó. Mas é porque vocês ainda estão com dúvida, mas vocês vão entender agora. Vamos lá. Então vocês estão percebendo? Parou aí a Oi, não, apresentação, saiu né? a gravar. Pois é, viu? Só um minuto, só um minuto. Porque acho que o professor Rapaz. saiu do computador. Tu não quer me mandar, não quer me mandar não, Net. Irã, pra eu ficar exibindo pra tu? Cara, peraí. É porque vai dar mais trabalho, eu acho. Manda aí, se quiser. Não vai dar mais trabalho. Vai por mim. Tá. Ei, mas aquele cloro elevado a zero, não dá um, não? Como assim, cloro elevado a zero dá 1? Tudo elevado a zero não dá um? Mas ali não é elevado. Tô brincando. Ah, tá. Aí, tá aparecendo. Tá doido. Como é que pode, hein? Tá tipo um conhecimento parcelado. Na hora que vocês vão aprendendo, aí cai. Então vamos lá. De novo. Aí o que acontece, gente? Vocês estão percebendo? Eu já falei para vocês que o cloreto ele vai sofrer oxidação, né? Quando ele encostar aqui nesse eletrodo, ele vai fornecer elétrons para esse eletrodo, tá? E aí o que vai acontecer? Os elétrons desse eletrodo positivo, eles vão passar lá para o eletrodo negativo. E eu quero que vocês entendam isso, tá? Os elétrons que o cloro, que o Cl- deu para esse eletrodo positivo, eles vão ser transportados lá para o eletrodo negativo, tá? Aí vocês vão dizer assim, professor, como é que vai acontecer esse transporte aí? Vai ter que fazer o cálculo de diferença de potencial, esse tipo de coisa? Não. Esse transporte aqui acontece justamente com a ajuda da bateria, do gerador. Ele vai funcionar como uma bomba de elétrons. Ele que vai fazer esses elétrons que foram cedidos para o polo positivo migrarem lá para o polo negativo, tá? Por isso que é necessário Mas a como gente é ter... que é isso? Um vai empurrar elétron lá dentro do cátion para ele não estar mais, para ele ficar neutro, e o outro vai tirar elétron do ânion para ele ficar neutro, é isso? Isso, é isso. Mas calma aí, tu já antecipou. Eu só quero entender, gente, ó. Vocês perceberam que o cloro, ele se oxidou. Ele saiu do cloro menos para o cloro zero, né? E aí ele liberou um elétron.
Esse elétron aqui que foi liberado, ó, prestem bem atenção, esse elétron aqui que foi liberado, ele não sumiu. Esse elétron que foi liberado, ele veio para dentro desse eletrodo aqui. Ele está aqui dentro, esses elétrons, ó. Só que eles não vão ficar aqui. Com a ajuda do gerador e da bateria, esses elétrons, eles vão vir aqui para o meu eletrodo negativo. E aí o que vai acontecer, professor, com esses elétrons no eletrodo negativo? Esses elétrons no eletrodo negativo vão atrair as cargas positivas, que são os cátions, o Na+. E aí vai acontecer o que, professor? Vai acontecer o processo de redução. Os íons Na+, vão receber os elétrons que estão no eletrodo negativo. Mas os elétrons do eletrodo negativo, eles vieram de onde? Vieram lá do eletrodo positivo, que foi o cloro que liberou esses elétrons. E aí o Na+ vai receber esses elétrons e virar o Na0, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou sair de partículas carregadas, que é o Cl- e o Na+, para partículas descarregadas, que é o Cl0 e o Na0, tá? E aí no processo aqui de descarga de cátion, eita, trava a língua pesado. Esse processo de descarga de cátion é aquilo que a gente chama de redução. E de fato é uma redução, né? Que os meus íons sódio estão recebendo elétrons e virando sódio 0, é uma redução. Deu para ficar mais claro, gente, esse esquema aí? Me digam aí. Sim, professor. Aí eu quero que vocês entendam, ó. O gerador, que é a minha bateria, ela funciona como uma bomba de elétrons, tá? Ela não vai criar elétrons, ela funciona como uma bomba. É algo semelhante a uma bomba de água, por exemplo. Ou seja, é através dessa bomba que os elétrons recebidos pelo polo positivo são transferidos para o polo negativo. Tranquilo? Porque alguém vai falar assim, ah, professor, ó, para vocês terem ideia, se a gente pensar de maneira bem simplificada, é como se eu pegasse os elétrons do Cl- e doasse para o Na+, né? Eu vou pegar os elétrons adicionais do Cl- e vou doar para o Na+. Só que essa doação, ela não é direta, ela é indireta. Eu vou pegar os elétrons do Cl-, vou dar para o eletrodo positivo, com a ajuda da bateria, vai transportar esses elétrons para o eletrodo negativo, aí o eletrodo negativo rico em elétrons vai atrair os cátions, e aí esses cátions irão receber esses elétrons do polo negativo, do eletrodo negativo. Estão entendendo na viagem? É meio loucura isso, gente, mas a gente está tratando isso no nível bem microscópico, digamos assim. Esse é o processo que acontece na eletrólise. Deu para entender? Professor, Pode falar. no caso, só a título de esclarecimento aqui para mim não ficar confusa. Sim, isso No é importante. caso, esse circuito entre a bateria e os eletrodos é necessariamente como se fosse o caminho que os elétrons percorrem do ânodo para ir para o cátodo? Isso. É o Ok. circuito. Você tem um fio condutor, né? Você tem um fio condutor para ter mesmo a condução dos elétrons, e aí essa bateria, ela fecha o circuito. E ao mesmo tempo ela também é geradora de energia para fazer essa migração, entendeu? Dos elétrons de um canto para outro. Infelizmente, aqui a gente não consegue associar a carga do eletrodo com quem está perdendo e com quem está ganhando elétron. Lá nas pilhas a gente consegue, mas aqui não, aqui é o inverso, tá? No entanto, para nossa sorte, pelo menos os nomes ficam iguais, tá? No eletrodo positivo, que é o ânodo, é onde ocorre oxidação, e o cátodo é onde ocorre redução, tá? Então isso para a gente é importante, tá? Então aqui eu estou repetindo o esquema geral, né? Aqui é só uma ilustração, vou estar passando o slide para vocês, ó. O polo positivo, a gente tem elétrons saindo, né? O Cl-, né? Ele vai dar elétrons aqui para o polo positivo, para o eletrodo positivo, e aí esse eletrodo positivo ele vai ser caracterizado por ter elétrons saindo. Já o eletrodo negativo, que é o polo negativo aqui, ele vai ter elétrons chegando. Esses elétrons chegando irão atrair os cátions. Tá? Isso aí eu já expliquei para vocês. Aí vocês vão já perguntar, professor, e a reação química que acontece aí, que o senhor não falou pra gente ainda, que reação química é essa? Vocês vão pegar as reações químicas que acontecem em cada polo ou em cada eletrodo, né? Tanto no ânodo, que eu já expliquei para vocês, que é o cloreto, o Cl- descarregando, e no cátodo, que é o Na+ descarregando, que é uma redução, né? E aí quando você soma aqui as duas equações, o que vai acontecer? Você vai chegar nessa equação global aqui de baixo. Essa equação global aqui de baixo, ela é caracterizada pelo seguinte modo.
Eu vou ter o NaCl, ou o Na+, mais o Cl-, eles lá com cargas, e ele vai dar origem ao Na0, ou seja, pode ser o sódio metálico da vida, e o cloreto, e o cloro, tá? O cloro elementar. Ou seja, que reação química é essa? É a reação química na qual tem espécies carregadas, dando origem às espécies neutras, tá? E aí vocês vão ver já já que essa daqui é uma das principais aplicações da eletrólise, que é você obter metais, tá? Você obter metais puros a partir de uma solução eletrolítica, a partir de uma solução. Você consegue obter um metal puro, tá? É uma das principais aplicações da eletrólise, tá? Aí alguém vai falar, professor, e essa reação ela iria acontecer de maneira natural? Não. Por que ela não iria acontecer de maneira natural? Porque essa reação ela não é espontânea. Ela é uma reação que não acontece de maneira natural. Ela só vai acontecer se for provocada pela corrente elétrica, que aí, no caso, é caracterizada pela eletrólise. Tá? Então não pensem que vocês vão ver lá o NaCl, bonitinho, a solução de NaCl, e do nada ela vai começar a gerar um sódio metálico e o cloro elementar. Ela sozinha, essa reação não acontece. Ela só vai acontecer se eu fornecer eletricidade. E quando eu fornecer eletricidade para provocar essa reação química, eu estou me utilizando do processo de eletrólise, tá? Me avisem se vocês não estão com dúvida. Eu tô entendendo aqui. Na base do possível. É só cansaço. Vai lá. Deixa eu perguntar para os outros aqui que estão meio calados. Leandro, a Graciane, a Eliane, Graciele, o Ricardo. Falem, Andressa, não sei como que é. Adalto, falem. Tá, beleza, vamos lá. Esse slide aqui, depois vocês vão dar uma olhada, ele é, ele é muito similar, tá? Ao que eu estava mostrando para vocês, então eu vou pular ele aqui, tá? Depois vocês vão dar uma olhada. Ele só tá ilustrando meio de maneira um pouco mais bonitinha, tá? Ele está mostrando aqui o cátion, o Na+, ó, ele vai interagir com os elétrons para poder virar o Na, né? Mostrando o cloro também, doando elétrons para o eletrodo, né? Depois vocês podem acompanhar, esse slide é só a título de curiosidade, mas ele está explicando a mesma coisa que é o esquema geral. Depois vocês devem olhar com calma aí, tá? Lá em cima ele está mostrando também o fluxo de elétrons, tá? Então isso aí é tranquilo. Eu vou falar um pouco aqui para vocês da aplicação da eletrólise, né? Tipo, uma aplicação muito importante da eletrólise é a produção de sódio metálico, né? Que é o processo de Downs, que é a eletrólise de sal de rocha fundido, tá? Ou seja, eu posso pegar tipo uma solução, né, de NaCl da vida e a partir da eletrólise eu vou gerar o próprio sódio metálico, né? Uma aplicação importante. E aí aqui ele mostra as principais reações que estão acontecendo, tá? Depois vocês podem dar uma olhada com calma, eu não vou falar muito disso, tá? Industrialmente, o que eu quero ressaltar, gente, é esse último slide aqui, ó, que industrialmente a eletrólise ela é bastante utilizada para produzir metais, como por exemplo o alumínio, tá? Você tem lá um mineral ou uma solução que contém alumínio e aí eu vou fornecer eletricidade a essa solução, tá? Vou fazer a eletrólise dessa solução e aí no final, o produto final que vai ser gerado para mim vai ser o alumínio metálico, tá? Então, muitos dos metais que conhecemos aí na nosso cotidiano eles podem ser gerados através de processo de eletrólise, tá? Então, uma aplicação muito importante da eletrólise é isso, na geração de metais, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho lá, de novo, vocês vão lembrar, eu tenho uma solução eletrolítica, ou seja, eu tenho uma solução que é composta de cargas, né? Cátions e ânions. Eu vou fornecer eletricidade para essa solução. Essa solução, quando eu forneço eletricidade e favoreço a eletrólise, eu vou ter a formação das espécies sem cargas, vai sofrer as descargas da vida, né, que vocês já viram aí. E essas espécies sem cargas, geralmente, muitas delas são os metais, né? E aí eu consigo depois recuperar esses metais, né? E consigo, aliás, é um método bastante versátil e útil para a utilização de metais, para a produção de metais na indústria, tá?
Pego a solução, passo lá o processo de eletrólise, as descargas, vou estar gerando os metais sem cargas, e eles sem cargas, aliás, vou estar gerando esses íons sem cargas, que geralmente eles se apresentam como os metais, tá? E aí vai sódio, alumínio, cromo, uma grande classe de metais aí, eles podem ser gerados nesse esquema, tá? Outra classe importante aí, outra coisa importante na eletrólise, é aquilo que eu falei para vocês, é a eletrólise com eletrodos ativos, tá? Esse primeiro esquema de eletrólise que eu mostrei para vocês aí, os eletrodos, eles são classificados como eletrodos inertes, tá? Eles não participam da reação, eles só têm a função de conduzir os elétrons de um canto para outro, tá? No entanto, existe algumas eletrólises que o eletrodo, ele participa sim da reação. São aquelas eletrólises que a gente classifica como eletrodos ativos. O que quer dizer eletrodo ativo? Ele é um ente participante da reação química que acontece na eletrólise. Tá? Ele é um cara muito importante, porque ele está participando. Beleza? Então vamos analisar isso aqui com calma. Beleza? Então tá aqui, ó. Os eletrodos ativos são aqueles eletrodos que fazem parte da eletrólise. Mas ele não faz parte só como espectador. Não, ele faz parte como um sujeito ativo, digamos assim. Tá? Ele faz parte, de fato, ali da reação química que acontece na eletrólise. E aí, um exemplo da utilização de eletrodos ativos é aqueles que são utilizados na galvanização eletrolítica, tá? Vou já falar uma coisa interessante para vocês aí, tá? Então, por exemplo, aqui, gente, ó, isso aqui é muito interessante. Eu tenho o mesmo esquema, tá? Eu tenho a minha figurinha aqui, ó, um becker com uma solução, tá? Um eletrólito da vida, né? Uma solução eletrolítica da vida. E aqui, ó, eu tenho um eletrodo de zinco, né? Esse amarelinho aqui é o eletrodo de zinco. E esse verdinho aqui é um eletrodo de ferro, tá? E aí o que vai acontecer? À medida que for acontecendo aqui as reações dentro desse processo eletroquímico, desse processo eletrolítico, tá? Eu tenho aqui a questão da corrente elétrica, né? Tem um fornecimento de energia. E à medida que for acontecendo a reação, o processo eletrolítico, o que vai acontecer? Os cátions aqui do meu eletrodo de zinco, eles vão participar da reação química, eles vão migrar, ó, eles vão sair daqui desse eletrodo, ó, vão migrar. E aí o que vai acontecer? Eles vão se depositar aqui na superfície do meu eletrodo de ferro, tá? Por que isso acontece, professor? Você vai ter que combinar um eletrólito que facilite essa migração, e você vai precisar também de um eletrodo que seja ativo, tá? Tem que ter uma combinação perfeita entre o eletrodo e o eletrólito para poder favorecer essa migração de íons, tá? Ou seja, os íons que vão encostar aqui no meu eletrodo de ferro não vai ser os íons aqui do meu eletrólito, da minha solução, vai ser os íons do próprio eletrodo, lá do outro eletrodo, que é o de zinco, tá? E aí o que vai acontecer? Esse eletrodo de zinco, ele pode se acoplar, os íons de zinco, eles vão se depositar aqui no meu eletrodo de ferro, ó, vão fazer uma espécie de cobertura, tá? E aí aqui vai acontecer o quê? Vai ser aquele processo que eu falei para vocês lá na corrosão, na aula de corrosão, que é a questão da galvanização, que é a minha proteção da superfície de ferro com o outro cátion, que no caso pode ser o zinco. E essa proteção, ela pode acontecer via eletrólise, tá? E aí, essa proteção de ferro com zinco é chamada de galvanização. Mas aí aqui não é uma galvanização simples, é uma galvanização eletrolítica. Ela é provocada pela eletricidade. Deu para entender, gente, essa questão aí? Ou falei muito rápido? Tá ok, professor. Tá. Então, lembrando, por que isso é possível, gente? Porque eu estou trabalhando aqui com o eletrodo ativo, tá? O eletrodo ativo, o que está querendo dizer? Quer dizer que parte do próprio eletrodo, tá? Parte do próprio eletrodo está participando do processo eletrolítico. E de fato está, né? Que são os cátions do zinco+, no caso, o zinco 2+, eles estão migrando lá para o eletrodo de ferro. Alguém me fala assim, professor, mas o eletrodo de ferro, o eletrodo de zinco, ele não é um eletrodo, ele não é um metal, não é o zinco zero, digamos assim? Por que está saindo o zinco 2+? Porque esses eletrodos aqui, esses cátions, eles já estão sendo liberados por conta da própria interação do próprio eletrodo de zinco com o eletrólito,
tá? Então, por isso que eu estou falando, para esse para esse eletrodo ser classificado como ativo, eu preciso de uma combinação perfeita, tanto do eletrodo como dos íons que estão presentes aqui no eletrólito, para poder favorecer essa migração, tá? Então, isso aí que a gente chama é um processo de galvanização eletrolítica, tá? Aqui, gente, depois vocês também vão dar uma olhada aí nos slides, para vocês darem uma observada. São mais dois esquemas de eletrólise. Por exemplo, a eletrólise da água, ela vai produzir o gás oxigênio e vai produzir o gás hidrogênio, tá? Depois vocês podem dar uma olhada. É engraçado, eu tenho aqui uma água no becker, tenho aqui a bateria, que vai estar fornecendo eletricidade aqui para minha água, tenho aqui os dois eletrodos, né? Os dois eletrodos aqui submersos, ó. E aqui em cima eu tenho a formação dos gases, né? Que são formados aqui na eletrólise da água, tá? Na outra figura aqui, eu tenho um processo eletrolítico também. Eu tenho uma chave e eu quero fazer o recobrimento dessa chave com cobre, né? Eu tenho aqui a chapa de cobre, que é o eletrodo de cobre, ó. E aqui eu tenho um processo na qual o meu eletrodo é um eletrodo ativo, tá? Os íons cobre vão migrar e vão aqui favorecer o recobrimento da minha chave, tá? Então a gente tem um objeto a ser banhado com cobre, né? Tem uma chavezinha aqui que vai ser banhada com cobre, aquela questão de uma proteção também, tá? Então é muito interessante. Então depois vocês podem analisar com calma essas figuras aí, que elas representam dois processos eletrolíticos aí importantes, tá? É... Deixa eu ver. Tá. Então, até agora, vamos lá, agora muita calma nesse momento. Até agora, vocês devem ter observado que eu falei somente de processos, de aspectos qualitativos, né? Eu fiz apenas a descrição dos fenômenos, né? De maneira qualitativa. No entanto, a eletrólise, ela tem uma parte quantitativa, né? Existe uma parte quantitativa. Por exemplo, alguém vai falar assim, professor, o senhor falou que é gerado os metais, né? Lá na eletrólise, mas quanto de metal que é gerado, né? Então, toda parte da eletrólise envolve a questão de aspectos quantitativos, tá? E aí a gente classifica isso como os produtos da eletrólise, né? Então a gente precisa contabilizar o quanto que foi formado aqui nos processos eletrolíticos, tá? Você percebe que a eletrólise, ela gera produtos, né? Ela gera produtos. Que produtos são esses, professor? São lá as minhas espécies sem cargas. Só que muitas vezes os químicos, ou até, e principalmente na indústria, que trabalha com eletrólise, ele precisa saber quanto de produto que é formado. Porque, por exemplo, eu trabalho na indústria que produz metal através da eletrólise. É óbvio que eu quero saber se aquela minha rota industrial ali dentro do laboratório, ela está sendo vantajosa. Eu quero saber todos os aspectos quantitativos que estão envolvidos ali naquela minha rota, na minha rota da eletrólise, na minha rota comercial, digamos assim. Tá? Eu quero saber se aquele processo ele está sendo rentável. E aí, se não for, eu preciso substituir por outro. Né? Só que para mim poder descobrir se ele está sendo rentável, eu preciso saber quanto de cada produto que é formado. E isso é obtido através dos aspectos quantitativos. Tá? Um cara muito importante aí na questão dos aspectos quantitativos da eletrólise foi o Faraday, tá? Ele foi o cara que estudou esses aspectos ditos quantitativos, né? Michael Faraday é um cientista inglês, né, considerado um dos maiores gênios do século XIX. Ele era tanto físico quanto químico, deu bastante contribuição aí para a eletroquímica, para o eletromagnetismo. Podemos classificá-lo como um verdadeiro gênio, tá? E aí a própria lei que descreve as relações quantitativas presentes na eletrólise, ela recebe o nome especial de lei de Faraday, tá? Então vocês quando estiverem estudando em alguns livros, vocês vão verificar o aparecimento da lei de Faraday, da eletrólise, tá? O que essa lei diz, professor? Tá? Então vamos com calma. Essa lei fala o seguinte, ó, que a quantidade do produto formado ou do reagente consumido por uma corrente elétrica é estequiometricamente equivalente à quantidade de elétrons fornecidos, tá? Eu já estou encerrando, gente. Eu sei que vocês devem estar todos cansados aí, e aí tem algumas coisas para falar, mas eu vou
Eu vou já encerrar e Não, vou. mas já que encerrar, falta muita coisa. Falta muita coisa ainda. Mas já, deixa eu terminar essa parte aqui, já a gente conversa mais um pouco. Então, a lei de Faraday, ela fala o seguinte, que toda aquela quantidade de produto formado ou do reagente que é consumido, tá, por uma corrente elétrica, ela é estequiometricamente equivalente à quantidade de elétrons. Ele ele que vai me dizer a quantidade de produto ou de reagente que está presente ali, tá? Então vocês vão achar estranho, porque já ou na próxima aula, quando a gente estiver tratando aqui dos cálculos, vocês vão ver que vocês vão ter que fazer uma relação estequiométrica entre mol de elétrons e mol do composto, que é uma coisa meio louca, mas aqui vocês vão utilizar muito isso, beleza? Vocês vão fazer a relação estequiométrica de mol de elétrons com mol dos compostos, seja o composto formado ou composto consumido, tá? Então vocês vão ter que fazer essa relação direta, beleza? Por que, professor, tem que fazer essa relação direta? Porque é os elétrons que estão envolvidos ali na eletrólise que vão ser responsáveis pela formação ou pelo consumo de certas espécies químicas ali presentes, tá? Então, por exemplo, deixa eu falar rápido aqui para vocês esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, o cobre, tá aqui, ó. O cobre, ele é refinado eletroliticamente, tá? O cobre, geralmente, você pode pegar, por exemplo, uma espécie de cobre lá na natureza, tá? Um cobre, sei lá, um sal que contém cobre, tá? Por exemplo, sei lá, um sulfato de cobre da vida, né? Eu tenho um sulfato de cobre da vida e eu quero refinar esse cobre que está presente no sulfato. Ou seja, eu quero extrair o metal que está ali dentro do sulfato de cobre. Beleza? Eu tenho a minha solução de sulfato de cobre bonitinha, mas eu não quero essa solução, eu quero só o cobre sozinho. E aí, como que eu faço isso? É um processo de refino. Só que esse refino, como que acontece? Aqui, especificamente, a gente está trabalhando com refino via eletrólise, tá? Então, o que acontece? Para calcular a quantidade de cobre que vai ser produzida por uma determinada quantidade de elétrons, geralmente a gente vai escrever uma relação entre os elétrons e a quantidade de cobre. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 4 mols de elétron, digamos que se 4 mols de elétrons fossem fornecidos para esse sisteminha aqui de cobre. Então, vocês vão entender já já. Ó. Por exemplo, eu tenho cobre 2+, né? A minha reação para me gerar o cobre metálico, que é o cobre que eu estou precisando, ela é assim, ó. Ela é cobre 2+ aquoso. Então, vocês vão lembrar, ó. Lá, ó, o meu sulfato de cobre, por exemplo, ó, sulfato de cobre, né? Sulfato de cobre, quando ele sofre dissociação, ele vai virar quem? Vai virar o cobre 2+ e o SO4 2-, né? Ele vai virar assim, ó, cobre 2+ e o SO4 2-, né? O íon sulfato e o íon cobre 2+. Só que se eu quiser pegar esse sulfato de cobre e restaurar somente o cobre sólido, o cobre metálico, o que acontece? O meu cobre 2+, para ele poder virar um cobre zero, um cobre metálico, ele precisa receber 2 elétrons. Tá aqui, ó. Tá? Então, o meu cobre 2+ aquoso, que é o que estava lá na solução de sulfato de cobre, se ele receber 2 elétrons, ele vai virar um cobre sólido, que é o cobre metálico, que é o que eu quero. Né? Eu não falei que queria um cobre metálico, queria refinar o cobre, só que do ponto de vista eletrolítico, então acontece isso. Aí a pergunta que surge para a gente é o seguinte, ele fala assim, ó, quanto de cobre que vai ser gerado, né? Ele pergunta assim, ó, calcular a quantidade de cobre que vai ser gerada se eu tiver, por exemplo, 4 mol de elétron aqui nesse caso, se eu fornecer 4 mols de elétrons, né? E aí vocês vão fazer uma relação estequiométrica. É óbvio que depois eu vou explicar isso aqui com mais calma, tá? Então, por exemplo, ó, 2 mols de elétron, tá aqui, ó, 2 mols de elétron conseguem gerar 1 mol de cobre sólido. Ó, a relação aqui, ó, é 2:1, ó. 2 mols de elétrons conseguem gerar 1 mol de cobre sólido. Então, eu joguei aqui na minha relação, ó. 2 mols de elétron consegue gerar 1 mol de cobre. Só que no meu exemplo aqui, bem genérico, eu falei que tinha inicialmente 4 mols de elétron. Então, tá aqui, ó, 4 mols de elétron. Quanto de cobre que ele vai conseguir gerar? X. Aí você vai fazer a regrinha de 3, né? 2x igual a 4 vezes 1. X vai ser igual a 4 dividido por 2, que vai ser 2. Então, aqui, gente, ó, a partir desse cálculo simples,
quer dizer que se eu fornecer 4 mols de elétrons, eu vou conseguir gerar 2 mols de cobre, né? Vou conseguir gerar o dobro. Então, eu só mostrei aqui de maneira bem inicial para vocês que vocês vão começar Estequiometria. vocês vão começar a tratar uma estequiometria aqui meio estranha. Que estequiometria meio estranha é essa? Vocês vão relacionar mol de elétron com mol mesmo das espécies atômicas, tá? E aí, gente, eu vou encerrar aqui a aula. Tá ficando... Vocês já estão cansados, eu também já estou, já tá ficando meio pesado. E aí, na próxima aula, no caso, eu vou gravar, né? Eu tenho que gravar essa aula, para na próxima semana a gente já começar o conteúdo de superfícies, tá? Então, eu só vou dar mais um aviso para vocês que chegaram por último, tá? Seguinte, São superfícies equipotenciais, é isso? não, fenômenos de superfície que a gente vai estudar. Ah, tá bom. Seguinte, ó. Durante essa semana, eu vou estar postando para vocês nossa segunda atividade avaliativa, que ela vai englobar corrosão e vai englobar eletrólise, tá? Segunda atividade avaliativa, corresponderá à segunda nota de vocês, tá? Tudo durante essa semana. Eu vou postar também a segunda parte da aula, que eu vou terminar essa aula aqui e vou estar gravando para vocês, tá? Vou estar postando a segunda gravação. Então, durante essa semana, o que vocês vão receber? Vão receber a segunda atividade avaliativa e vão receber a segunda parte dessa aula. Na segunda-feira, iremos começar o nosso conteúdo de fenômenos de superfície. E aí, quando acabarmos esse conteúdo, vocês vão ter a terceira atividade avaliativa. E aí a gente fecha a disciplina, tá? Com essas 3 notas aí e com os exercícios extras aí que eu fui passando no decorrer do dia. A Andressa perguntou qual o dia. Eu não sei se ela perguntou qual o dia da gravação da aula ou do exercício. Abre o microfone, já. Ah, sim. Eu vou estar postando para vocês esse exercício no máximo até quarta-feira, tá? Quarta-feira. Eu vou dar um prazo para vocês me entregarem até a próxima semana, tá? No entanto, a meta é que na segunda-feira a gente já comece o conteúdo novo, tá? Então, teoricamente, essa daqui é para ser nossa última aula de eletroquímica. Só que não vai ser, né? Porque eu ainda vou postar mais outra que é a continuação dessa aula aqui. Então, tem essa aula aqui gravada que vocês já assistiram e vai ter a continuação da aula. E acaba a eletroquímica, tá? Só para vocês entenderem. Deu para entender aí, gente, o que eu falei? Eu já tô meio lesado aqui, meio confuso, mas deu para entender? Deu, professor. Deixa uns 10 dias aí pra gente fazer essa avaliação, tá? Tá. Quais os conteúdos da atividade? O Leandro perguntou. A atividade vai ser questões de corrosão e de eletrólise, tá? Dessa segunda atividade avaliativa. Só esses 2 conteúdos aí, tá? E aí, a terceira atividade avaliativa é com as questões de fenômenos de superfície, beleza? Então, gente, eu declaro encerrada aqui a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas eu sei que as dúvidas vão aparecer mais quando eu passar os exercícios, então aguardo vocês aí no decorrer das próximas semanas. Ainda bem que o professor sabe. Eu sei já. Pois beleza, gente. Boa noite para todos vocês, bom descanso, boa semana para todo mundo aí. Valeu, Major. Valeu. Valeu, professor. Boa noite Valeu, a todos.